noite. Boa noite, pessoal. Que bom, né? Estamos voltando aos poucos ao nosso novo normal, né? Vemos todo mundo cheio de máscara ainda. É um prazer poder compartilhar com vocês essas reflexões a respeito do tema evolução. É um dos temas básicos do Espiritismo, compreender a partir daquilo que os espíritos trouxeram, não só para Kardec, né, na sua obra mais básica e que foca mais na questão da evolução, como a Gênesis, mas também no Livro dos Espíritos nós vamos encontrar muitas informações a respeito desse processo e, posteriormente, também nós vamos encontrar nas obras do espírito André Luiz, Psicografia de Chico Xavier, muitas informações a respeito de como se deu esse processo de evolução. Importante dizer que o processo de evolução trazido pelos espíritos, tanto para Kardec, quanto por André Luiz, pelo espírito André Luiz, como por outros espíritos que trouxeram esclarecimentos a respeito desse tema, não são incompatíveis com aquilo que traz a ciência em termos de processo de evolução humana. Nós conseguimos fazer este casamento, ter esse encontro entre a ciência e a evolução dos espíritos. Algumas correntes filosóficas também, principalmente na filosofia de um filósofo da contemporaneidade, chamado Ken Wilber, que é considerado Einstein da consciência, e ele tem obras que falam sobre níveis de consciência. Ele não é espírita, não são obras espíritas, são obras da filosofia dele, que é a filosofia da consciência, de como a consciência humana evoluiu, de como ela se complexificou e como ela chegou ao estado atual e para onde ela está indo. É a proposta da filosofia de Ken Wilber, que também, na minha leitura, talvez outros estudiosos de Ken Wilber não concordem, mas, na minha leitura, também são propostas bastante compatíveis com aquilo que é trazido pelos espíritos em relação ao nosso processo de evolução. A gente precisa, inicialmente, pensar numa Terra, se a gente fizer um esforço, um exercício de imaginação, já que estávamos aqui no escurinho, né, respirando e entrando em outra sintonia, mas podemos também fazer esse exercício relacionado com o planeta Terra no seu início. Quem pode visualizar? Após o Big Bang, após a explosão, aquilo que deu origem ao sistema solar e todos as galáxias e sistemas do universo, podemos imaginar o nosso planetinha convulsionando em altíssimas temperaturas, né? Num processo lento, longo, em que ele pouco a pouco vai esfriando, com explosões, com movimentos de acomodação, que dura até hoje. Né? Os movimentos de acomodação geológica do planeta Terra perdura até os nossos dias. Hoje a gente chama de terremotos, né? Os terremotos que a gente tanto assustam em determinados lugares do planeta. E que ocorre, inclusive, aqui no Brasil, mas numa escala muito pequena, porque nós estamos bastante longe das placas tectônicas que se movimentam. Né? Nós não estamos em cima de nenhuma falha importante, como, por exemplo, nos Estados Unidos, a cidade de Los Angeles, né? Uma falha de San Andreas, ou no Chile. O Chile é muito interessante. Há uns 4 anos atrás, eu estive no Chile, e aí o pessoal ficava preocupado, né? Porque sempre tem aqueles filmes do Chile que tem terremoto, né? Porque lá tem terremoto todos os dias. A geografia do Chile muda diariamente. Todos os dias a geografia muda por conta dos abalos que ocorrem.
É claro que, de vez em quando, tem um grande abalo. São pequenos abalos, como os que ocorrem aqui no Brasil e que a gente não consegue sentir. De vez em quando, o pessoal está sentindo aí no recôncavo e tal, mas são coisas muito leves. E, de vez em quando, tem um grande terremoto, né, no Chile. E aí o pessoal brincava e dizia, meu Deus, será que vai ser hoje? Principalmente quando a gente foi para Valparaíso, que sempre é onde passa os filmes de terremoto. E aí eu disse, não vai ser esses dias, não. Pode até ser outro dia. Hoje, esse final de semana que a gente está aqui, não vai ser, não. Então, o Chile, ele é um país, dentro dos países da América Latina, mais atingido por essas acomodações. Então, o planeta Terra ele vem se acomodando. E a gente pode facilmente inferir como não era no início, antes do resfriamento, quando os continentes ainda estavam juntos, antes dessa grande separação, né, que arrastou toda uma parte, formando o continente americano, né, e o continente europeu e africano, também afastando a Oceania para lá, e fazendo esse desenho que hoje nós conhecemos do mapa mundi. E a gente pode imaginar esse planeta Terra, então, sendo preparado. E, nisso, os livros de André Luiz são muito interessantes quando trazem que Jesus, com os seus engenheiros, biólogos, químicos, estavam monitorando, e que a Terra era um grande laboratório, sendo preparado para receber o Espírito imortal. Então, muita coisa teve que acontecer para que o planeta Terra estivesse pronto para receber o princípio espiritual. Como a gente chama o Espírito, quando ele, então, começa a sua jornada no planeta, em estruturas mais simples, que vai ganhando complexidade até alcançar o ser humano. Primeiro, no mineral, depois no vegetal, nos animais, para finalmente entrar no reino hominal. E ainda, mesmo nesse reino hominal, diversos protótipos foram testados até se chegar no Homo sapiens. Então, nós temos aí elos perdidos dentro desse processo de evolução, em que outras espécies que da raça Homo, mas não Homo sapiens, Homem de Neandertal, nós tivemos o Homo erectus, Homo africanus. Todas essas espécies eram espécies humanas, que desapareceram e deram lugar a um mais elaborado. Então, o mais elaborado e mais apto foi o Homo sapiens sapiens, que somos nós outros, que também éramos nós anteriormente. Essa é uma coisa importante da gente entender, porque nós não devemos pensar no processo de evolução apenas nessa perspectiva técnica que eu estou colocando, mas também numa perspectiva de uma evolução para dentro, ou seja, de uma evolução da nossa complexidade, da nossa interioridade. Imagina que os primeiros seres humanos, os primeiros hominídeos, antes da gente, né, nós tivemos um elo comum, em que deu origem aos símios e deu origem aos homens. Eu não gosto de falar homens, não, porque eu sou do tipo que não me refiro aos seres humanos como os homens, eu me refiro aos seres humanos que incluem homens e mulheres, porque eu acho que essa é uma forma muito machista de definir, a gente acaba reforçando o machismo quando você se refere ao conjunto, à coletividade de seres humanos, como o homem, os seres humanos, que inclui os dois gêneros. E outros mais que podem surgir, que existem e outros que surjam. Bom, se a gente pensar que durante todo o decorrer desse processo, essas experiências vividas ainda estão em nós,
dá para a gente imaginar o nível de complexidade do ser. Imagine que todas essas experiências vividas, desde os primeiros estágios do processo evolutivo, no reino mineral, no vegetal, no animal e, finalmente, no hominal, ainda em diversos protótipos, porque não foi um só, e todas essas experiências vividas, onde estão? Se éramos nós, espíritos, nessa longa jornada, nessa trajetória evolutiva, que vivemos todas essas experiências, onde estão todas essas experiências hoje? Já que nada se perde, já que existe uma memória perispiritual, onde a resultante dessas experiências estão armazenadas. Assim como nós temos uma memória no nosso cérebro, nós temos o hipocampo, nós temos estruturas cerebrais responsáveis pelo armazenamento da memória, e como o perispírito, que é essa estrutura entre o espírito e o corpo físico, e onde se armazenam as experiências, porque lá também existe uma memória, nós somos resultante de todas as experiências vividas até aqui. Do ponto de vista psicológico, o psicólogo, na verdade, era psiquiatra, porque psicologia não existia naquela época como profissão. O psiquiatra suíço, Carl Gustav Jung, chamou isso de inconsciente coletivo, que é as experiências vividas pelos seres humanos estão armazenadas, e quando um ser humano nasce, hoje, essas experiências também nascem com ele, a priori. E, a partir das experiências, então, individuais, você vai atualizando experiências vividas coletivamente. Mas, se a gente pegar isso e pensar na perspectiva do espírito imortal, isso fica ainda mais claro. Porque, na verdade, nós vivenciamos essas experiências. Se fomos criados simples e ignorantes, e vivenciamos todo esse trajeto, que eu falei aqui em alguns minutos, mas que levou milhares de anos para acontecer. Então, toda essa experiência está em nós. Por isso que nós não podemos pensar na evolução apenas como essa coisa técnica. A gente pode chegar a dizer, não, porque o espírito era princípio espiritual, passou no mineral, no vegetal, blá, 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 blá. Sim. E o que isso significa? Diga. Sim. Gente, boa noite. Meu nome é Grace. Oi, Grace. As primeiras vezes que eu li, né, eu tinha uma dificuldade de entender essa evolução do princípio espiritual pelos reinos. Mas depois, quando parece que vira uma chave, assim, né, foi ficando tudo tão mais claro que eu conseguia perceber, inclusive dentro de cada reino, que existe uma graduação, né? Se a gente pegar o reino mineral, existem estruturas e estruturas Sim. mais desorganizadas, estruturas mais organizadas. Simples e mais complexas. E mais complexas dentro do próprio reino mineral. E depois, dentro do vegetal, também estruturas mais simples dentro do reino vegetal, até os animais, os unicelulares, os pluricelulares. Então, a evolução ela muito... como é que eu vejo assim? Complexa e simples. Ela tem um caminhar, né? Se a gente olhar para o mínimo, para o micro, né? Para o átomo, a gente consegue perceber essa evolução, né? Em todos os reinos, até chegar na complexidade que é o humano, e como você falou, de todos as categorias de humanos que nós já fomos e que nós ainda seremos, até chegar
no ser de A luz, gente não né? sabe onde, É. na verdade. No Sabe-se sei lá Deus onde. É, Muito legal. E você falou uma coisa, ser simples é muito complexo. Por quê? Porque a simplicidade, ela pede um nível de conhecimento muito profundo. Todas as pessoas que se dedicam a conhecer em profundidade um tema, elas conseguem falar coisas complexas de uma forma extremamente simples. Mas elas só falam coisas complexas de uma forma simples porque sabe bastante sobre aquilo. Por isso que ser simples é complexo no sentido que há um nível de exigência. Quando você vê uma pessoa falando muito difícil, cheia de rococó, e próclise, ênclise e mesóclise, e termos que ninguém conhece, que fica todo mundo olhando para o outro assim, e a pessoa não consegue compreender, é porque sabe pouco. Porque quem sabe muito consegue transmitir de forma simples, embora seja complexo, né? Então, é muito importante isso, e é muito interessante, como você colocou, quando a nossa chave vira nesse processo de entendimento. E Ken Wilber, se você ler Ken Wilber, você vai gostar, porque ele traz exatamente isso. Ele fala assim, da importância da gente compreender a hierarquia natural das coisas. E ele vai chamar a atenção que existem 2 tipos de hierarquia no processo de evolução. A hierarquia natural e a hierarquia patológica. A hierarquia natural é, por exemplo, você falou aí em seres unicelulares, pluricelulares. Se a gente pensar no nosso corpo, o que é mais básico no nosso corpo? Uma célula. Uma célula. Uma célula é a unidade mais simples. Uma célula forma um órgão forma um sistema, vários sistemas formam a nossa estrutura física. Se a gente fosse botar numa hierarquia natural, o corpo, como um todo, seria superior ao sistema. E o sistema ao órgão. E o órgão à célula. Mas pode o corpo viver sem a célula? Então, a hierarquia natural é essa compreensão de como as coisas se organizam num todo, ganhando gradativamente complexidade. A hierarquia patológica é quando quem está no topo da hierarquia natural despreza o que está hierarquicamente, naturalmente, antes. Percebem? E que a gente pode transcender isso para a nossa própria estrutura de sociedade. Quando você evolui, você quer trazer quem está menos evoluído para cá. Quando você pensa que evoluiu, você quer chutar a escada para ninguém mais subir. Isso é a maior prova de que você não alcançou, de fato, uma evolução. Quem alcança, sente-se gratificada em trazer cada vez mais pessoas para esse nível de consciência. Mas, em geral, a gente percebe muito. Quando as pessoas alcançam um determinado nível, se a gente pensar até do ponto de vista socioeconômico, quando as pessoas alcançam um nível socioeconômico superior ao do outro, olha para o outro de cima para baixo. Isso é uma hierarquia patológica, está na gênese de uma sociedade adoecida. Porque a hierarquia deveria ser natural, no sentido de que eu sou mais forte do que você, eu vou lhe ajudar. Eu conheço mais do que você, eu vou lhe esclarecer. Mas isso é o princípio que está na gênese da evolução, de tudo. De tudo. Se a gente olhar o planeta Terra, com seus ecossistemas, e a rede de relação que existe nesse ecossistema, em que você, se você tirar um único ser da cadeia, você desmorona a cadeia inteira.
Um ecossistema precisa ser preservado em sua totalidade. Se a gente tirar a formiguinha, a minhoquinha, ou até os seres unicelulares, as bactérias, por exemplo, importantíssimas na agricultura, taca fogo para você ver, mata as bactérias que são responsáveis pela fixação de nitrogênio na terra. O nitrogênio é fundamental para o crescimento das plantas. Se você taca fogo, que tem gente que ainda faz essa prática antiga, você mata as bactérias e você empobrece gradativamente aquele solo, até não nascer mais nada e virar um deserto. Ou entrar em erosão e todos esses problemas que nós vemos. Aí você tira a mata, o que acontece? Não chove. Não chove. A mata faz chover, porque ela preserva, ela absorve. Então, sem mata, sem chuva. Sem chuva, sem mata. Sem mata, sem animais. Sem animais, há um desequilíbrio. Uns começam a se desenvolver mais porque falta o predador. E tudo vira uma grande desordem, um grande caos, que é o que nós estamos enfrentando. E eu ainda nem entrei nas questões relacionadas com as macromudanças climáticas. Eu estou falando de micromudanças. Mas existem macromudanças, que são as mudanças climáticas, como o derretimento das geleiras, o aumento do nível dos oceanos e o aumento gradativo da temperatura na Terra. Está faltando o quê? Está faltando floresta, mata, que é quem esfria, quem atrai chuva. É só a gente ver. Hein? Então, entender a evolução nessa perspectiva mais ampla, e não apenas ficar aqui repetindo que passou pelos reinos e que a gente reencarna para evoluir, mas o convite é essa reflexão profunda do significado disso, de um sentido disso muito maior do que o simples pensamento de que se eu reencarnar e voltar, eu estou evoluindo. É preciso tomar consciência desse processo. É preciso puxar para si a responsabilidade pelo seu processo de evolução, porque somos nós que terminamos de nos criar. O ser humano é responsável, ele é co-criador de si mesmo. Nós somos criaturas inacabadas, incompletas. Por isso cometemos tantos erros, tantos equívocos. E tomar consciência disso, que são os nossos atos, atitudes e escolhas, a forma como nós nos posicionamos no mundo, as escolhas que fazemos, desde o que comemos, até a forma como escolhemos organizar a nossa sociedade, escolhemos quem nos governa, escolhemos que tipo de economia nós queremos. Nós escolhemos tudo isso. Nós somos responsáveis, ninguém está isento. Essa sociedade que nós enxergamos é uma sociedade que é reflexo do nosso nível evolutivo. Não adianta dizer assim, mas o mundo está desse jeito, porque a humanidade é você, sou eu, somos todos nós. A sociedade não existe por si só. Ela é reflexo do conjunto de indivíduos que a constituem. Então, se nós estamos vendo coisas que não gostaríamos de ver, que nós condenamos, nós precisamos, então, nos posicionarmos firmemente, nos unirmos uns com os outros para combatermos aquilo que nós acreditamos que precisa ser combatido, para transformar aquilo que entendemos que precisa ser transformado. Porque é uma responsabilidade de cada um. Ah, mas a Terra está evoluindo. O planeta Terra também é outra máxima das aulas de evolução. O planeta Terra é um planeta de provas e expiações. Todo mundo aprende isso, não é? Planeta de provas e expiações. Mas vai evoluir para um planeta de regeneração. Aí eu pergunto a vocês, e a quem está nos ouvindo, porque eu esqueci até de dar boa noite, que eu não sei... não, mas não é transmitido ao vivo, não, fica gravado, né? Mas boa noite a todo mundo que vai nos assistir em alguma hora, ou bom dia ou boa tarde, na hora que a pessoa assistir.
Como? Como é que a Terra vai sair da condição de planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração? Como é que isso vai acontecer? Quem evolui? É o planeta ou os espíritos? Sim, sim, sim. Que eu esqueço da gravação. Acho que os dois, o planeta, ele Sim. tem a própria evolução em termos de matéria, né? De lado de quando veio o surgimento, ele está no processo dele. Sim. E nós vamos acompanhar também dentro do nosso processo evolutivo enquanto espíritos, né? Enquanto princípio espiritual. E eu acho que, agora, o fato de passar a mesma coisa, casado, de provas e expiações para a regeneração, acontece tudo junto. O planeta está nessa evolução, ele vai mudando a parte energética dele, e os espíritos que permanecem têm que estar alinhados para permanecer, senão não vão conseguir, né, se conectar com o planeta em termos energéticos, e aí vão precisar ir para outras esferas. Não vão se conectar. Entretanto, está perfeito. Agora vamos refletir. Vamos refletir em cima disso que você está trazendo. O planeta vai ter uma vibração energética tal que aqueles que não sintonizarem com essa vibração aqui não ficarão. Mas a pergunta ainda se mantém. Em que momento vai ter essa virada de chave? Quem é responsável por essa vibração? Mas a estrutura material está a serviço do espírito. Então, as próprias transformações na estrutura material da Terra têm a nossa mão, têm a nossa marca. Será que nós vamos destruir o planeta? Será que... Eu também não sei. Eu tenho minhas preocupações, mas eu acho que não. Eu acho que não, porque não nos será permitido. Não porque a gente não tenha esse nível de ignorância e de perversidade, mas porque não será permitido. Porque a destruição do planeta Terra vai afetar todo o sistema solar. Não afetaria só o planeta Terra. O sistema solar é uma unidade de equilíbrio em que cada planeta está equidistante, tem massa e peso exatamente necessário para se manterem como eles estão. Se um sumir, mexe no sistema, destrói o sistema todo. Não existe como acabar com um e continuar, porque vai mexer no equilíbrio. Porque nós não podemos esquecer como é, né? Nós estamos lá, soltos, e nos mantemos ali por conta da energia gravitacional e da atração. Massa atrai massa. O Sol atrai todos os planetas. E eles se mantêm equidistantes por conta da repulsão entre um e outro. Então, se um desaparecer, todo o sistema vai ser afetado. Então, não nos será permitido. Mas nós precisamos fazer uma reflexão profunda sobre que planeta Terra é que eu quero encontrar na minha próxima encarnação. Porque o que a gente já devastou, o que a gente já extinguiu, coisas que levaram milhões de anos para se constituírem nesse lento processo de evolução, né, material do planeta, desde lá, das primeiras convulsões, das temperaturas altíssimas, desde aquele momento, até hoje, nós conseguimos destruir muito rapidamente. E cada vez mais acelerado. Eu fico já preocupada com meus filhos, com os netos. Imagina na próxima encarnação como o planeta vai estar, né? Sim, sim. Repita, é porque é para a gravação. Eu, como mãe, já fico preocupada com minha filha, né, mais para frente, como o planeta vai estar, com meus netos. Imagine na minha próxima reencarnação, né, como o planeta vai estar. Pois é, por isso que nós não podemos pensar a evolução
dissociada de uma tarefa que cada um de nós temos. Porque esta vibração, que esqueci seu nome, Gleice colocou, essa vibração, que quando a gente lê os livros a respeito de colônias espirituais, as colônias espirituais se mantêm e se sustentam a partir da vibração dos espíritos que ali convivem. Não é assim? E os espíritos que não sintonizam têm uma barreira que eles não conseguem adentrar. Mas por conta da vibração de quem ali vive. Logo, nós podemos inferir que a mudança do planeta Terra, nesta vibração que nós entendemos que vai acontecer, depende de cada um de nós. Porque vai ser o conjunto da vibração dos que aqui vivem que vai virar a chave para o planeta de regeneração. Enquanto isso não acontecer, não vira. Por mais que materialmente o planeta esteja em sua marcha de reorganização dos recursos materiais. Não vai. Somos nós. Apenas quando 50% mais um estiverem numa outra vibração, isso começa a girar. Sem esquecer que ainda restarão 49%. E, portanto, as mudanças não serão simplesmente, ai, que maravilha, agora virou paraíso, todo mundo se ama e está tudo certo. Não será dessa forma. Mas, quando 50% mais um, aí a balança começa a virar. Por isso, é uma responsabilidade de cada um de nós, porque o mais um pode ser você. Então, todos nós precisamos fazer o exame de consciência na percepção da nossa responsabilidade de mudança. Então, quando nós compramos objetos de empresas que não poluem o meio ambiente, quando nós nos organizamos com pessoas que defendem os animais, quando nós atuamos em relação a mudanças para que os direitos humanos eles sejam preservados, para que não as barbaridades, trabalho escravo, gente passando fome, gente passando necessidade, gente dormindo na rua. Quando nós vibramos e atuamos para uma mudança, nós estamos contribuindo para a evolução do planeta. Porque esse é um trabalho coletivo e individual ao mesmo tempo. Ou seja, cada um tem os seus próprios demônios para enfrentar, internos, mas também existem os demônios coletivos. Demônio aí no sentido simbólico, tá, gente? Não no sentido de um personagem, mas de um estado, né? de alma, de uma morada que nós ainda passamos. Por isso que a gente tem que pensar em evolução nessa perspectiva. Que contribuição eu estou dando e que significado está tendo para mim essa encarnação? Porque cada encarnação é única, tá? Não fique deixando as coisas para resolver na próxima, não. Na próxima, vai acumulando. É igual quando a gente fica vermelho no banco. A gente vai, né? O salário entra, mas fica vermelho ainda, porque... Então, é preciso entender isso, entender o processo de evolução nessa perspectiva muito mais ampla, para a gente não ficar simplesmente só repetindo, que eu ouço muitas pessoas dizerem, porque a Terra vai virar planeta de regeneração, sem fazer uma reflexão em torno de como é que isso vai se dar. Que contribuição eu tenho para dar nesse processo de evolução? Como é que eu estou me portando diante de uma realidade que eu estou aqui? Porque, veja, o espiritismo não é para ser praticado nas casas espíritas. Aqui a gente aprende, aqui a gente convive, aqui a gente recebe energia, reforço, conhecimento, amparo, muitas vezes, não é? Consolo. É uma estação, como se a gente estivesse numa jornada, e aí tem aquele posto de, olha, aqui eu posso dormir, passar a noite, descansar, para seguir a jornada. O espiritismo pode ser praticado lá fora. É lá, é na sociedade. É no mundo, ao contrário de muitas religiões evangélicas que dizem que a gente não tem que saber as coisas do mundo. Não, pelo contrário. A proposta espírita é uma proposta
de atuar no mundo. Se a gente pensar, por exemplo, nos ensinamentos de Jesus, ele aproveitava as situações da vida cotidiana das pessoas. Olha as metáforas que ele usava. A César, o que é de César, que na moeda em relação ao imposto. Não se pode servir a Deus e a mamão. Um homem ia passando para semear e as sementes caíram. Então, ele usava da vida cotidiana das pessoas em sociedade para trazer os seus ensinamentos. Então, nós precisamos aproveitar a vida em sociedade para transmitirmos as coisas. E essa transmissão não é uma transmissão teórica, para a gente não virar chato. Já pensou a gente com o Evangelho segundo o Espiritismo embaixo do braço, enchendo o saco das pessoas? Porque não sei o quê, porque o perispírito isso, porque a reencarnação, não. São as nossas atitudes. É a nossa capacidade de compreensão dos acontecimentos. É esse olhar espiritual para os acontecimentos. É o equilíbrio e a serenidade diante dos acontecimentos. É a profundidade com que eu olho um acontecimento que me traz um diferencial, que desperta o outro. Não é a minha conversa apenas. A gente pode conversar, óbvio, nada. Eu adoro conversar. Se me der trela, eu vou até de manhã falando. Mas são as atitudes, porque conversa com atitude contrária à conversa tem nome. O nome é a hipocrisia. E a gente vê muito em todas as religiões, no Espiritismo não é diferente. Muita conversa bonita e pouca atitude correspondente à conversa. E a gente vê exemplos e mais exemplos disso, assim como a gente vê exemplos e mais exemplos de pessoas altamente coerentes entre o que diz e o que faz. Né? A gente tem as coisas, mas é preciso a gente compreender e trazer essa responsabilidade para nós. A responsabilidade não é de quem está à frente, de quem está falando, de quem funda uma obra. A responsabilidade é de cada um de nós em relação a esse processo de evolução. E eu já falei, quase não passei slide, mas não tem problema, que está tudo lá. Eu só vou passando, e aquilo que eu já falei, a gente vai... Mas eu quero muito que vocês perguntem, que vocês... Tudo que eu estou colocando aqui, gente, isso é muito importante. Eu não queria que vocês tomassem como verdades, como certezas, mas como pontos de reflexão. Porque Nietzsche dizia que o maior inimigo da verdade não é a mentira, mas a certeza. Quem tem certeza não evolui. Quem tem dúvida, cresce, evolui. Então, eu quero semear dúvida. Porque, a partir da dúvida, do questionamento, da busca pelo conhecimento, porque quando a gente não sabe, né, a gente tem que ir atrás. A gente não pode simplesmente ser passivo no nosso processo de conhecimento. A gente não pode sentar, ficar escutando e acreditando em tudo que todo mundo fala. Porque, se fosse desse jeito, já pensou? Vocês já viram quantos nossos políticos falam bonito? Menina, olha, quando eu fico assistindo, é tanta gente dizendo que vai acabar com a pobreza, com isso, eu não sei como é que a gente continua com tanto pobre, porque todo mundo vai fazer tanta coisa. Se fizesse 10% do que fala, a gente já estaria muito bem. Então, a questão não é falar bonito, a questão é o que isso me transforma e quais são as minhas atitudes em relação ao que eu estou falando. E, principalmente mais importante de tudo, viver as experiências de forma intensa e verdadeira. É para isso que nós estamos aqui. Por quê? Se fosse suficiente conhecer teoricamente as coisas, não precisava ninguém reencarnar. Era só construir uma fonte nova lá no mundo espiritual. Botava os espíritos tudo sentadinho. Os espíritos sabidos pegavam o microfone, ensinava tudo para todo mundo e a gente seguia evoluindo. Para que a gente vem para cá? Estamos aqui para vivermos as experiências, porque é só através das experiências que a evolução se dá. A evolução não se dá em teoria. Estudar é importante, maravilhoso.
Adoro, até para não pensar que eu sou contrária ao estudo. Estudei, fiz uma formação, fiz uma segunda formação, fiz especialização, fiz mestrado, fiz doutorado, agora já quero fazer pós-doc. Eu adoro estudar, já quero fazer uma terceira graduação. Gosto muito de estudar. Gosto de aprender, gosto de ler, gosto de fazer cursos, de ler coisas, principalmente aquelas coisas que eu não conheço, aquelas coisas desafiadoras, que abrem assim de, pô, eu não sabia isso, que legal. Quando eu leio alguma coisa que eu não sei, aí é que eu gosto. É muito importante o estudo, a leitura, mas nós não podemos achar que o processo de evolução vai se dar porque eu sei um mundo de coisas. Porque, se fosse assim, pessoas altamente intelectuais e inteligentes não fariam barbaridades que nós ficamos sabendo que fazem. Diga, querida. Microfone. Enquanto ela fala, eu vou aproveitar para beber um pouquinho de água. Eu estou ouvindo, eu estou de costas, mas estou ouvindo. Você estava falando que nós estamos aqui para experienciar as coisas e tal. Mas tem muitos espíritos que, quando estão aqui experienciam as coisas, acabam que não aguentam muito essa pressão da vida e tal, e acabam se suicidando, dando uma pausa, uma quebra nesse processo de evolução. O que acontece com os espíritos dessas pessoas? Como é seu nome? Como? Elisa. Lindo nome. Elisa. Vem de Elísio, que é vento. Deus do... os Elísios, os ventos. Deixa eu te dizer... existem muitos espíritos que desistem, que não aguentam, que se propõem e fracassam. Mas nós não podemos colocar todos os espíritos num pacote só e dizer assim, todo mundo que se suicidou vai arder no mármore do umbral, porque é assim, né? E vai ficar lá sofrendo e tal. É preciso saber todos os atenuantes relacionados com aquele espírito. É preciso saber que oportunidades virão para que aquele espírito possa se reorganizar. E, agora, existem vários casos. Existem casos, por exemplo, de espíritos que é como se fosse um vício. Tipo, ele se suicida nessa encarnação. Quando chega na próxima, de novo, porque ele não consegue ultrapassar aquele limite em relação às provas. Muitas vezes, esses espíritos, para conseguirem ficar no corpo físico, vêm com determinadas limitações em relação à sua possibilidade de tirar a própria vida, por exemplo. Né? Um outro desdobramento é em relação a determinadas fragilidades físicas que o espírito vem na encarnação seguinte por conta do tipo de suicídio que ele ou ela cometeram. Agora, do ponto de vista... Isso estou falando do ponto de vista do que acontece com o perispírito desse espírito que se suicida, mas o psíquico, né? Esse espírito, certamente, quando ele reencarna, ele encontra ferramentas e possibilidades e atenuantes para que ele possa conseguir resistir a esse processo de fragilidade que tira a própria... que desiste da encarnação. Tirar a vida, ninguém tira. Então, às vezes, o espírito passa por isso, algumas vezes, até tomar consciência, passa por alguns processos até tomar consciência de que a vida é um contínuo e de que não vai adiantar. Não vai resolver. Mas a gente tem que olhar para esses espíritos, não com um olhar de superioridade, de quem, está vendo aí, não aguentou. Mas a gente deve olhar com uma profunda compaixão. A gente deve vibrar de forma muito profunda por esses espíritos, porque é dessa forma que a gente pode, vibrando, auxiliá-los à primeira compreensão de que aquela atitude, além de não resolver, cria mais problema, e também o encorajando para que ele possa retornar, né? Para que ele possa vencer aquela dificuldade. É por isso que nós precisamos ter muito cuidado, muita atenção com as fragilidades das pessoas. Porque a gente não sabe o que é que aquele espírito vivenciou, o que é que ele experimentou, ou o que é que aquela pessoa está vivendo. E, hoje em dia, eu vou lhe dizer uma coisa, Lisa,
existe muito apedrejamento virtual que tem levado pessoas a desistir. Porque é muito duro, o julgamento das pessoas, muito cruel, muitas vezes, sem conhecer a história. As pessoas querem se posicionar imediatamente a respeito das coisas, sem conhecer em profundidade o que está acontecendo, o que está se passando. Então, veja que essa não é uma resposta simples, simplista, melhor dizendo. Porque ser simples, como eu disse, é bastante complexo. Mas o suicídio é um tema que merece muito mais do que o que eu te falei aqui agora. Porque existem muitas coisas que a gente precisa falar. Em setembro, que é o Setembro Amarelo, que é um mês dedicado a combate ao suicídio, né, na rede, no SUS, e da prevenção ao suicídio, eu faço parte de um coletivo chamado Coletivo Maria Felipa, Coletivo Espírita Maria Felipa, em que nós vamos passar o mês inteiro, toda quinta-feira, trazendo temas relacionados com o suicídio, sobre a morte, o morrer, o suicídio, o luto, enfim, a gente vai estar trabalhando isso, porque é um tema extremamente sensível e aumentou muito. E aumentou principalmente entre as pessoas jovens. E nós, outros, mais experientes, para não dizer mais velhos, devemos olhar com muito cuidado que mundo é esse que a gente está entregando, que está fazendo com que pessoas jovens não vejam sentido em existir, não vejam perspectiva de futuro. Acreditem que a gente vai destruir o planeta, então para que eles vão lutar por qualquer coisa se não vai existir um futuro? Então, nós precisamos dizer que sim, que vai existir um futuro, que não vai ser destruído. Sim, que há uma existência e precisamos passar o bastão para eles, para que eles possam. Né? Eu sou uma pessoa que eu gostaria muito de ver pessoas mais jovens mandando no mundo. É muita gente com mente muito rígida mandando no mundo. Né? Então, eu queria ver mais mulheres e mais pessoas jovens, porque 90% do planeta é dominado pelos homens, e olha o que está acontecendo. E por homens com mais de 60, homens brancos com mais de 60 anos. Está na hora da gente dar uma equilibrada nessa balança aí para trazer o frescor da juventude, de quem quer construir, de quem quer realizar. A gente precisava fazer esse encontro. Né? Existe uma historinha que diz que um pai, ele era seguidor da Torá, né, que é a Bíblia, digamos assim, dos judeus ortodoxos, e ele tinha um único filho. E esse filho tinha uma leitura diferente, tanto da Torá como das leis judaicas, da forma como a sociedade se estruturava, mas ele seguia também, só que de uma leitura mais moderna. E eles entravam em conflito constantemente. E aí, até um dia que o filho, como amava muito o pai, disse: meu pai, eu vou embora, vou construir minha vida longe, já que a gente está conflitando. E foi. Os dias foram passando e esse pai começou a sentir muita falta desse filho, ele sentia muita saudade. E ele mandou um mensageiro levar uma mensagem para o filho, dizendo: meu filho, retorne para a casa do seu pai, eu estou com muita saudade de você. E o filho respondeu pelo mensageiro: meu pai, eu não posso retornar, porque eu estou construindo a minha vida aqui, eu não tenho como me ausentar e retornar agora. O pai, quando viu a mensagem, mandou uma nova mensagem para o filho e disse: meu filho, venha na minha direção o máximo que você puder, sem se prejudicar, que o resto do caminho eu faço. Eu acho essa história traduz aquilo que eu penso em relação a essa necessidade de encontro entre as gerações para que a gente construa um mundo melhor. Quem já viveu bastante, tem muitas experiências, deve caminhar na direção de quem está vendo o futuro, e quem está vendo o futuro pode caminhar um pouco na direção para que a gente possa fazer esse encontro. Né? Senão, a gente vai só repetindo coisas. E eu acho que as pessoas, quando são jovens, têm tantas ideias belas, tantas ideias maravilhosas, tanta generosidade, e tanta vontade, tanta energia, e a gente acaba destruindo isso. A gente acaba apresentando um mundo tão feio e tão sem perspectiva, e tolhendo também, e enquadrando as pessoas, sabe, num modelo ortodoxo antigo. Acho que a gente precisa quebrar isso. Eu assim espero, nisso eu acredito. Tá? Opa, está aqui.
Existe uma música que é maravilhosa, Luzes da Ribalta, que diz assim: para que chorar o que passou, lamentar perdidas ilusões, se o ideal que sempre nos acalentou renascerá em outros corações. Quando eu dialogo com pessoas jovens, é esse o sentimento que eu tenho, que os meus ideais e aquilo que eu frustradamente não consegui realizar dentro dos ideais que sonhei na minha juventude, né, porque eu achava que eu ia mudar o mundo e coisas maravilhosas iriam acontecer. Coisas maravilhosas aconteceram, mas coisas muito feias também aconteceram. E que a gente não deve se desiludir. A gente deve passar o bastão, acreditando que novos corações irão dar continuidade, né, àquilo que a gente acredita. Eu tentei lembrar, mas falando dos mais novos, né, é um complemento, né, com os mais experientes, e ensinamentos, as criatividades são diferentes, os pensamentos são diferentes, e justamente o que você falou, que vai complementando. Eu não sou tão nova assim, tenho 38 anos. Quem é velha? Mas minha sogra, por exemplo, que é minha amiga, ela tem 70 e alguns anos. E ela ama conversar comigo. E ela brinca até que eu puxo a orelha dela. Mas não é puxar. É justamente os dois encontros ali, né? De gerações. Isso. Sim. Ela vai me ajudando, eu vou ajudando ela. Então, como é importante essas duas gerações mesmo, né? Com certeza. Eu adoro. Eu adoro gente de 18, 19 anos. Eu fico de cara, assim, olhando a inteligência deles, a capacidade deles de entenderem as coisas de uma forma muito mais descolada, mais despojada, né? Eu fico olhando meu filho, conversando com os amigos, assim, a própria questão da sexualidade, de lidar com tudo isso, eles lidam com a naturalidade. Não, porque fulano é bi, fulano é trans, fulano é não sei quem lá. Assim, não há nenhuma crítica, sabe? Nenhum pudor, nenhuma coisa assim. E não é nada de promiscuidade, nem de coisas... Não, é uma naturalidade em compreender as coisas. É uma lindeza. Eu amo. Eu amo mesmo. Eu fico de cara quando eu vejo pessoas jovens e adoro conviver com eles e elas. Bom, quais são os elementos gerais do universo? Vamos ver se eu consigo retomar aqui, porque esse é o segundo slide e eu já falei e não fui passando nada. Vamos ver o que é que a gente tem aqui. Nós temos... deixa eu ver se eu acerto aqui. Qual é o que aponta o laser aqui? Pronto. Nós temos Deus, Espírito, fluido cósmico universal. Esses seriam os elementos gerais do universo que constam lá no Livro dos Espíritos. Se vocês abrirem lá, vocês vão encontrar. O fluido cósmico universal é, na verdade, a matéria, que é também energia, porque matéria e energia são formas diferentes desse fluido cósmico se expressar. Então, é importante, sendo que a matéria é animada pelo fluido vital, mas o fluido cósmico universal também é energia. E aí a gente parte para a evolução. Então, a evolução do princípio espiritual passa pelo mineral, vegetal, animal, mineral, e eu acrescentei aqui espiritual. Ou seja, quando você não precisar mais das encarnações para o aprendizado. Você pode até reencarnar como Jesus reencarnou, para uma missão, para uma tarefa, mas não há mais necessidade de aprendizado pela encarnação. Essa evolução, eu botei aqui que ela vai de menos infinito até mais infinito. Não sei. Eu não sei o que é espírito puro. Eu sei que está lá, né? Eu sei que está lá, não. Eu sei que está aqui. Não é lá. Não é lá. Não é lá, é aqui. Isso é uma coisa que a gente precisa desconstruir. Nós estamos evoluindo, não é isso? Para sermos espíritos puros, não é assim que a gente aprende? Que aquela ordem dos espíritos, já teve a aula dos espíritos aqui, não sei... Tem a ordem, né, as classes, tudo aquilo bonitinho. Eu já vou te dar, viu? Deixa eu só terminar o raciocínio, porque a idade já não permite que eu me interrompa, senão eu esqueço. A gente vai, então, o espírito puro que você é. E onde está? Onde está? É uma entidade que vem ou já está aí? Já está aí. Assim como a semente já é a árvore. A árvore está na semente. O espírito puro está aqui. E essa consciência é muito importante. Por quê? Porque isso deve fazer com que a gente compreenda que nós podemos virar essa chave a qualquer momento. Quando a gente olha espíritos
do quilate de Francisco de Assis, por exemplo, nós ficamos com a percepção, mas é Francisco de Assis. Mas qualquer um de nós pode, porque foi Jesus que falou. Ele disse, tudo que eu fiz, vós podeis fazer e ainda muito mais. Então, é preciso ter essa consciência, que esse processo de evolução proposto aqui é de autoencontro. Autoencontro. O objetivo da evolução é o encontro consigo mesmo. Eu preciso encontrar a divindade em mim e me conectar ao divino maior através dessa conexão interna. Deixa eu passar para ela, senão eu falo até de manhã e ela não fala. Pensando um pouco, puxando do que ela estava questionando sobre a questão do suicídio, mas de uma outra forma. Nesse processo de evolução espiritual, do perispírito, e como você está falando, do encontro consigo mesmo, eu parei para analisar questões que eu vi crescendo durante a pandemia, várias pesquisas e dados mostrando de pessoas que começaram a agudizar sofrimento, digo, de depressão, de pânico, de questionamento existencial. Então, esses elementos também, as pessoas que começam a deprimir, que começam a fazer sintomas de ter medos, de fobias, etc., também interfeririam no processo de evolução de uma certa dor, não a dor que chega ao limite de perder, mas a dor, enfim, de outras formas. Eu falo isso que eu vi ela comentando e lembrei que tantas e tantas pesquisas têm sido feitas sobre o aumento desse tipo de sofrimento, principalmente durante a pandemia. Sim. E me questionando que isso também interfere, então, nesse processo de evolução, de encontro consigo mesmo. Sim, sim. E importante, disso que você está trazendo, como é seu nome? Camila. E também, Camila, é importante esse aspecto que você traz, porque, assim, há uma retroalimentação do sofrimento, muitas vezes. Então, a gente fica, muitas vezes, aprisionado, congelado em acontecimentos, e a gente não consegue, é um ciclo que vai se fechando até a pessoa não perceber mais saída. Quando tudo fecha, a pessoa pensa, não vale mais a pena continuar. Então, é preciso muita atenção e muito cuidado no reforço a esse tipo de pensamento, a esse tipo de fechamento num circuito. E, muitas vezes, as pessoas que abraçam uma religião e que acreditam e que conseguem passar por esse tipo de sofrimento e superar e não ter ideação suicida, muitas vezes têm uma atitude para com aqueles que estão nessa posição, uma atitude muito arrogante. E a gente precisa ter cuidado com isso, porque a pessoa fica falando da sua lagoa, fica falando da sua janela. Né? Eu falei lagoa porque eu me lembrei de outra história, mas não vou contar, não, senão eu fico aqui contando história, porque eu sou contadora de história oficial, eu dou curso de contação de história, então eu tenho milhares de histórias na mente. A pessoa fica olhando, muitas vezes, da sua perspectiva. Ah, mas eu passei por isso. É uma coisa que me deixa chateada. Ah, porque no meu tempo... Ah, mas eu vivi isso e aquilo e superei. Criatura, foi você. Você não é o outro. Tenha compaixão, tenha compreensão, porque talvez outra situação que não essa, você não esteja preparada ou preparada para passar. Não é porque você conseguiu superar que o outro também vai conseguir, porque o outro é outra pessoa, a sensibilidade é diferente, o contexto é diferente. Existe uma coisa que a gente não pode deixar de lado, que é a individualidade, a singularidade de cada um, as experiências de cada um nessa longa trajetória que eu falei aqui em alguns minutos, mas que foi muito longa, desde lá do início, dentro dessa linha de evolução. Quantas experiências e que marcas essas experiências deixaram no nosso perispírito. Então, não dá para a gente ficar comparando sofrimentos. Ah, porque tem, às vezes, os nossos filhos, por exemplo, um filho adolescente, que está se queixando de algo, e a gente diz assim, ah, mas tem tanta gente aí passando fome no mundo, e você tem tudo. Mas, às vezes, o que aquela pessoa precisa, não tem. Porque a gente confunde muito, né? A nossa percepção das coisas com a percepção do outro. Então, é importante a gente compreender, é importante a gente ter flexibilidade para compreender o outro, ainda que você não concorde. São coisas diferentes, porque a gente pensa que, se
se compreender, está concordando. Não. Eu posso compreender totalmente você e continuar discordando. Compreender é fazer o exercício de entrar no mundo do outro. Como se o outro você fosse. Porque não adianta nada você se colocar no lugar do outro como você. Ah, se fosse eu, sim, mas eu não sou você. Há muitos anos atrás, quando eu estava bem no início da minha tarefa como terapeuta, eu atendi uma mulher de mais de 50 anos que queria se separar. Mas ela não tinha estudado. Ela se casou com um homem bem mais jovem e não estudou. Ele ficou estudando, estava no doutorado já, e ela, né, na vida de dona de casa. E aí, mas ela não estava pronta. Se fosse eu poderia dizer a ela assim, largue ele. Eu poderia, né, dizer. Se fosse eu, a mala já estaria pronta quando o sujeito chegasse em casa. E a fechadura trocada, com certeza. Eu ia cantar aquela musiquinha de Marília Mendonça. Alô, porteiro, chama o táxi, que ele vai pagar, que aqui não sobe mais. Mas eu estudei, trabalho, tenho autonomia financeira, tenho estrutura emocional. E, ok, não existe para mim, em nenhuma posse, nem nunca existiu, eu não posso viver sem ele. Posso viver e talvez até melhor. Mas sou eu. Como é que eu posso dizer isso para outra, para a pessoa que viveu ali, que viveu naquele mundo, que não enfrentou o mundo, que não tem formação, que não tem do que viver, que não tem... Não dá para a gente dizer as coisas. Isso é você se colocar no lugar do outro como fosse o outro. Mas, às vezes, a gente se coloca como a gente. E daí reside o perigo dos nossos aconselhamentos. É preciso entender o que a outra pessoa está querendo. Quando eu estava fazendo mestrado, eu me lembro que um professor deu uma aula para a gente e estava falando sobre um trabalho que ele fez na África com HIV. E ele disse que 50% da população daquela cidade, aquele local lá, comunidade, era HIV positivo. E que eles foram para oferecer tratamento para HIV e foram consultar a comunidade. Mas a comunidade não queria tratamento para HIV. A comunidade queria comida. Porque a fome é agora. O HIV estava lá, mas ninguém, um dia lá, ia aparecer os sintomas, mata depois. O que estava matando naquele momento era a fome. Então, esse é um exercício da gente compreender o outro. O que o outro está tendo necessidade? Porque, às vezes, a gente está alimentando o outro com o que está lhe envenenando. Então, é preciso saber o que a alma da pessoa realmente tem fome, para poder a gente alimentar corretamente. E isso é um exercício de humildade. Porque eu não posso me colocar no lugar de quem sabe o que é que o outro precisa. Nem quando esse outro é meu filho. Quando cresce, a gente não sabe mais. Simplesmente a gente não sabe mais. Quando os filhos ficam adultos, não dá mais para a gente saber o que é melhor para eles. A gente tem que escutar. A gente tem que sair daquele lugar hierárquico. Lembra da hierarquia? Né? Porque ser filho é, hierarquicamente, uma condição inferior a ser pai, na hierarquia natural. Quando o filho fica adulto, essa hierarquia tem que desaparecer. São dois adultos dialogando. Então, já não dá mais para a gente... Isso só cria treta, quando você quer interferir na vida de um adulto. E que, de preferência, cada um mora em sua casa, porque esse negócio de todo mundo morando junto, depois de grande, costuma não dar certo também, dá treta. Não em todos os casos, mas, assim, da maioria. Vamos lá, então. Então, o objetivo da evolução, encontro consigo mesmo e com Deus. Não se preocupe que eu não passei os slides, não, porque tudo que está nos slides eu já falei aqui com vocês, ou quase tudo. A gente vai repassar agora para ver se eu esqueci alguma coisa, para poder a gente resgatar. Porque a gente ainda tem tempo, né? Está tranquilo. Porque eu gosto de conversar, viu, gente? Já viram, né? Isso eu já falei para vocês, né? Sobre formação a partir do Big Bang. Veja bem, ó, 15 bilhões de anos atrás. Formação do sistema solar, 4,5 bilhões de anos. Vestígio de vida na Terra, 3,5. Surgimento do ser humano, 2 milhões de anos. Quanta coisa teve que dar certo para que o ser humano pudesse surgir no planeta Terra? Quantas coisas atrás de nós teve que dar certo? Sabe o que eu gosto de ficar pensando? Hein? Bilhão. Mas a gente tem que, sabe, quando fala em planeta Terra, a gente tem que
Aí a gente tem uma encarnação de 80, 90 anos, e a gente fica achando que tudo vai se resolver aqui agora. O tempo histórico não tem nada a ver com o nosso tempo pessoal. As coisas ocorrem, mesmo porque, se a gente pensar que o espírito é imortal, logo, o tempo não existe. O tempo não existe. Essa foi a conclusão de Einstein, a conclusão dos físicos da física quântica. O tempo não existe. Só o que nós temos é o momento presente. Só. O antes já foi, o depois, quando chega, é o quê? Presente. O que é que você tem? Presente. Mas as angústias, e vocês duas falaram, das pessoas residem em olhares para trás, para ficar jogando sal nas antigas feridas, ou com saudade do que teve, dependendo do tipo de experiência, ou a ansiedade com o futuro, que é que está levando muitas pessoas, com a pandemia, muitas pessoas para o psiquiatra. Um monte de gente que eu conheço passou a usar medicação, porque não aguentou a ansiedade em relação ao futuro. Como é, vou pegar o vírus, não vou pegar o vírus, vai morrer, não vou morrer, vou ficar sem emprego, não vou, o mundo vai acabar, não vai, uma agonia com o futuro, que não tem. Um futuro que não tem. E aí deixa de viver o que tem, que é o agora. Eu só tenho o agora para amar as pessoas, eu só tenho o agora para ser feliz, eu só tenho o agora para dizer o que eu preciso dizer, eu só tenho o agora para evoluir. Então, eu preciso viver plenamente as minhas experiências, eu preciso me entregar plenamente às experiências. É isso que dá sentido à vida. Você saborear as experiências. Igual a gente saboreia o alimento. Eu fico observando quem come correndo. Ansiedade. Calma. Eu falo isso com minha filha. Assim, calma, a comida não vai correr do prato. Coma devagar, até porque faz mal para a digestão, todo mundo sabe disso. Então, saboreie as experiências da vida. Às vezes a gente está em família, eu não sei se vocês fazem esse exercício, Dia dos Pais. Foi um momento, depois de algum tempo, né? Todo mundo já vacinado, pelo menos com a primeira dose, exceto o caçula, que tomou a primeira dose agora, que tem 21. A gente se juntou, a gente se aglomerou, a gente não estava. Nós somos 5, eu, marido e 3 filhos, 2 filhas e um filho. As meninas já são casadas, moram fora, só o menino que mora com a gente. E aí vieram as meninas, e Pedro já estava com a gente, e ficamos os 5, como nos velhos tempos, na varanda, fazendo churrasquinho, não sei o quê. E aí eu parei e olhei aquela cena. E eu até comentei com eles. Eu digo, como a gente precisa celebrar isso? Eu fechei os olhos para sentir aquele momento. Nós estamos na nossa casa, na nossa varanda, comendo carne, ó, aleluia. Né? Conversando, dialogando, numa fraternidade, numa camaradagem, todos adultos já, porque o caçula já tem 21, as meninas uma já é mãe e tudo. Estamos aqui juntos, todos vivos, saudáveis, com um teto sobre a nossa cabeça e com alimento na nossa mesa. Que momento fantástico, em meio a tanta devastação, a tanta dor. Será que a gente está para fechar os olhos e sentir esses momentos? Ou a nossa mente está, porque não sei amanhã, porque não sei o quê, porque o boleto, porque não sei o quê, o trabalho, ou sei lá o quê. E a mente fica o tempo inteiro castigando a gente. Então, eu preciso viver a experiência do presente para evoluir. É preciso estar no momento presente. Recomendo para vocês, tem o livro e tem o filme. O filme chama Poder Além da Vida. O livro, se eu não me engano, é O Caminho do Guerreiro Pacífico. Se eu não me engano, esse é o título do livro. Mas, se vocês pegarem o filme, tem dizendo em que é baseado. Poder Além da Vida. Tá? Cuidado para não confundir com Amor Além da Vida, que é aquele que a moça morre, vai para um umbral e o marido vai buscar e tal. Ela se suicida, inclusive, que ela perde os filhos e o marido. E aí ela se suicida. E ele vai atrás dela no umbral. Não é esse. É Poder
além da vida. É muito interessante os diálogos que tem nesse filme, porque ele fala exatamente o que eu estou colocando aqui. Inclusive, o senhor que ensina lá o rapaz, que é um atleta e tal, não sei o que, eu não vou dar spoiler para vocês, não. Ele diz assim, ensina para o rapaz o seguinte, quando ele diz assim, que horas são? Não, ele diz assim, onde você está? Aqui. Que horas são? Agora. Quem é você? Este momento. Onde você está? Aqui. Que horas são? Agora. Quem é você? Este momento. Sempre estão acontecendo coisas muito importantes no momento presente. Preste atenção ao que está acontecendo. Porque se você ficar olhando para o passado, ansioso pelo futuro, você não vive a única coisa que você tem, que é o presente. Os ansiosos são terríveis, porque eles querem se antecipar aos acontecimentos para que os acontecimentos aconteçam de acordo com o que quer. E isso dá um trabalho danado, porque são tantas variáveis para você controlar. As mulheres são mais. As mulheres são mais. Por quê? Porque existe um peso muito grande para que a gente haja com perfeição. Isso, inclusive, é reforçado. Mulher faz tudo. Rala, moe, tritura, pica, e cozinha, e faz tudo ao mesmo tempo agora. E a gente aceita isso como elogio. Saiam dessa. Isso é armadilha. Estamos todas estressadas, nossas unhas estão fracas, nossos cabelos estão caindo, nós estamos sem aguentar o peso de tanta coisa para fazer ao mesmo tempo e perfeito. Eu conheço uma que está tomando 3 medicações, 3 remédios controlados. Eu, criatura, pelo amor de Deus, que agonia é essa? Porque nada pode dar errado. Se você achar que nada pode dar errado, já começou a dar errado. Quantas variáveis a gente tem que controlar para que tudo saia perfeito? E mesmo que você conseguisse controlar todas as horas, não ia sair. Não ia sair. Não sai. Bote na sua mente, feito é melhor que perfeito. E às vezes a gente fica numa angústia de responder a isso que colocado na nossa mente, né? Que a gente pode fazer tudo agora ao mesmo tempo e perfeito. Não. Melhor não. Então, vamos lá, né? E quando serenaram os elementos, deixa eu botar aqui, do mundo nascente, quando a luz do sol beijava em silêncio a beleza melancólica dos continentes e dos mares primitivos, Jesus reuniu nas alturas os intérpretes divinos do seu pensamento. Viu-se então descer sobre a terra, das amplidões dos espaços ilimitados, uma nuvem de forças cósmicas que envolveu o imenso laboratório em repouso. Daí a algum tempo, podia-se observar a existência de um elemento viscoso que cobria toda a terra. Estavam dados os primeiros passos no caminho da vida organizada. Espírito Emmanuel. Já falei sobre isso com vocês no comecinho, quando a gente falou da Terra primitiva. Diversas teorias ao longo do processo de evolução humana, quando a ciência desponta, né? Desde o criacionismo até a seleção natural e evolução, né? Foram várias as teorias. Criacionismo, que prega a existência de um Deus criador, que empregou seu poder sobrenatural para criar todo conforme o seu propósito. O evolucionismo surgiu no século XIX, quando alguns cientistas propuseram novas teorias sobre a origem da Terra. Lamarck foi um deles, com a sua famosa lei do uso e desuso e da herança do caractere adquirido, que caiu totalmente por terra, né? Ele achava que o pescoço da girafa era grande porque a girafa ficava esticando o pescoço para comer, e não que ela comia lá no alto porque o pescoço dela era grande. E que isso passava. Ou seja, se você adquirisse alguma coisa durante a sua vida, aquilo ia passar para o seu descendente. A gente sabe que não é assim, né? Que a herança vem dos genes, e Darwin, sim, veio com sua teoria da seleção natural. Veja que, hoje em dia, as coisas estão tão complexas que a gente está tendo que explicar de novo a teoria do darwinismo
e o neodarwinismo. Porque tem gente que está querendo voltar lá para a Idade Média, para essa aqui, ó. E olhe, você que ouse dizer que não é assim. Então, o darwinismo com a teoria da seleção natural, o neodarwinismo com a variabilidade genética e a importância da variabilidade genética para a sustentação da vida no planeta. Quanto mais você afunila em termos de genes, ou seja, se só pessoas brancas casam com brancas, isso diminui a chance de sobrevivência. É preciso misturar. Quanto mais misturado, mais forte. Isso se dá, por exemplo, como eu sou médica veterinária também, de formação, entre os animais, que é um absurdo o que fazem. Essa seleção desses cachorros, uns cachorros cheios de problema, lotados de problema, porque seleção mistura um com o outro, depois daqueles dois que cruzou, vai cruzando um com o outro. Quando faz essa seleção, seleciona as características que quer, mas também seleciona os defeitos ligados àqueles genes que foram selecionados para aquelas características que se quer. Esses cachorrinhos mesmo do focinho curto, né? Bug, esses bulldogs aí, é um horror aqueles cachorros. Eu não gosto daqueles cachorros, eu adoro animais, sou apaixonada, tenho 2. Mas eu tenho muita agonia deles perto de mim, porque eles não respiram direito. E eu fico angustiada por eles, porque eles ficam naquela agonia, porque é muito curto, né? E o ar não passa direito. Morrem cedo e sofrem muito, porque é uma seleção forçada, não é uma seleção natural. Eles são geneticamente modificados no sentido da seleção, não a engenharia genética, que existe também, mas no sentido dessa seleção. Então, essa variabilidade genética é de extrema importância para a sustentação da vida. Se quer adotar um cachorro, pega um vira-lata, não vai lhe dar trabalho, não vai ficar doente, vai ser maravilhoso. Tá? Quanto mais cachorro de raça, é um trabalhão, cheio de problemas. Não é? Eu amo, eu tenho um Yorkshire e tenho uma vira-lata que eu adotei da rua. Mas, assim, né, são cães. E a mesma coisa com os seres humanos. Quanto mais você... Então, essas teorias neofascistas, neonazistas, né, de seleção de uma raça, isso é uma coisa, do ponto de vista biológico, inviável. Quanto mais você seleciona, mais você cria problemas. Quanto mais você varia, mais você dilui. Porque o defeito de cá e o defeito do gene de cá não se juntam. Quando você estreita, você aumenta a probabilidade dos problemas surgirem. Tudo isso é evolução. Vamos lá. Passar que eu já falei disso. Então, vamos aqui de novo, Emmanuel. Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier, escreve no livro A Caminho da Luz, que todo esse processo admirável, que não foi obra do acaso, resultado de forças cegas e inconsequentes, e sim a consequência de um trabalho bem elaborado dos espíritos superiores, responsáveis pelo destino do nosso planeta. Emmanuel nos informa que Jesus, ele mesmo, e sua falange de engenheiros, químicos e biólogos siderais, estiveram presentes todo o tempo, acompanhando fase a fase o despertar da vida no planeta. Não podemos também desconsiderar a presença do princípio inteligente, que poderíamos chamar de Deus, que, como campo organizador da forma, deve ter exercido um papel preponderante no processo de gênese orgânica. Então, todo esse processo de evolução, seja da estrutura do planeta, como Camila, é Camila mesmo, né? Ou Camila é ela, você é Elisa. Grace, ela é Elisa. Misericórdia. Mas eu lembrei de todos os nomes, só não liguei o nome à pessoa. Estou perdoada. Eu sou horrível para nome. Minha fisionomia eu gravo, o nome não. Então, todo esse processo não foi aleatório. E é, gente, de uma beleza essa organização. Quem gosta de biologia, quem gosta de estudar a natureza, como eu gosto, não só de estar próxima, né? Eu estou aqui doente, porque vai fazer 2 anos que eu não vou à Chapada. Mas eu vou em outubro, já está agendado. Que eu ia
Em 2020 não deu para ir, né, por conta da pandemia. Estar em meio à natureza, fazer trilhas, tomar banho de cachoeira, de rios, estar olhando o céu estrelado à noite. Eu já fiz o Vale do Pati 3 vezes, né, que é uma caminhada considerada bastante difícil. Lá não tem energia elétrica, não tem nada, só tem os nativos, você fica na casa dos nativos lá. É maravilhoso, porque fortalece esse contato, esse vínculo. E é tão bonito quando você começa a perceber a sutileza e a delicadeza e como as coisas são maravilhosamente encadeadas. Tudo arrumado, né? Então, outro dia eu estava vendo um peixe que ele coloca os ovos dele, ele pula para pegar uma fruta e ele coloca lá em cima, na beirada da água. Um negócio impressionante, porque tem aquele tipo de fruta que cai ali, que ele pula para poder pegar. Eu digo, não, estou acreditando que isso existe. É fantástico. Eu adoro assistir, viu? Vivo colada no Animal Planet, National Geographic, essas coisas. Eu adoro essas coisas, porque isso faz uma conexão com o sagrado, com o divino. Você diz, meu Deus, isso não é possível ter sido obra do acaso. É muita perfeição. É muita perfeição. Então, a gente entende que existia e que existe gente tomando conta de tudo isso aqui. Nós não estamos soltos e imersos no caos. Há um sentido, há um significado. E nós precisamos nos conectar a esse sentido e a esse significado. Vamos lá. Aqui, só para a gente entender, né? Eu não sei se a gente está dobrando e voltando para cá, mas tudo bem, a gente está... Aí, eu peguei esse, eu queria um outro que tinha mulher, mas eu não sei onde está, que foi uma propaganda do Dia Internacional da Mulher, que tinha isso aqui, só que cá na frente tinha uma mulher toda vestida no taillé, olhando assim, esperando, né, o homem evoluir. Achei muito interessante. Então, isso aqui é para a gente entender o processo de evolução psíquica. Então, o ser humano primitivo, ele vivia submetido às intempéries da natureza. Ele não entendia. Sempre entendendo que o ser humano primitivo somos nós, tá? Dentro desse processo. E aí, a ideia de um Criador, a ideia de um Deus, começa a surgir para esse ser humano. Porque, à medida em que nós vamos vivendo as encarnações, mesmo naquele planeta Terra hostil, nós vamos também desencarnando e retornando. A gente não pode esquecer disso. E aí uma reflexão importante. Será que o mundo espiritual, nessa época do ser humano primitivo, aqui na Terra, era como? Porque hoje a gente fica todo mundo querendo ir para a colônia, né? Nosso lá nem tem mais vaga, eu nem quero mais ir para lá, porque eu acho que está muito cheio. Eu já estou querendo ir para outros cantos, mais vazio um pouquinho. Quero meu lote em outro terreno. A gente, porque tem aeróbus, tem computador. Sim. E quando desencarnava aí o ser humano primitivo? Só se fosse para surtar a criatura, né? Se chegasse lá em cima e encontrasse essa coisa. Então, certamente, era algo muito mais evoluído do que o que tinha, porém compatível com a capacidade do espírito nesta fase de evolução. Mesmo porque a estrutura cerebral do ser humano primitivo não comportava o entendimento de determinadas potencialidades do espírito, ou a expressão. O nosso cérebro, nesta época, pesava 500 gramas em média. Hoje pesa entre 1,3 kg a 1,5 kg. Então, veja o que significa 1 quilo de neurônios. Bilhões de neurônios a mais, para poder expressar a potencialidade do espírito. Nessa época não havia como. E nós fomos, pouco a pouco, nas experiências do ir e vir, nas experiências vividas naquela terra inóspita, que forçava o ser humano a buscar abrigo, a ficar junto,
porque não existia como sobreviver. Nós somos muito frágeis diante dos, né? Nós não temos, nós nadamos mal. Aliás, a gente nem nasce sabendo nadar, né? Nós nadamos, ou a gente já nasce sabendo e depois esquece, porque nós nadamos mal em relação aos animais que nadam. Não voamos, não temos asa. Não corremos. Os felinos, os animais correm muito mais do que a gente, nos alcança facilmente. Não temos veneno, exceto na língua, né? Não temos veneno. Como sobrevivemos? Uma terra inóspita, frio, calor, chuva ácida, terremoto, tsunami. Imagine quanta coisa não acontecia. Imagine essa separação, né, entre os continentes, que foi algo que reverberou. Isso aconteceu muito antes do ser humano na Terra, tá? Essa separação dos continentes. Mas reverberou durante muito tempo. Reverbera até hoje, como eu coloquei. Terremoto agora no Haiti, terremoto nos Estados Unidos, terremoto no Chile, tsunami, lá naquele ano que teve o tsunami, acho que foi pelo lado das Filipinas, não foi? Não me lembro direito exatamente onde foi. Eu esqueci agora onde foi aquele tsunami que matou mais de 300 mil pessoas, movimento Teve no Japão também. Teve no Japão e teve. Quer dizer, tudo isso, o ser humano primitivo lá enfrentava e ainda muito mais. Animais muito maiores. Tal. Como é que nós sobrevivemos, nos multiplicamos e chegamos até aqui? Não era para ter conseguido. Por que conseguimos? Parece que tinha alguém cuidando da gente, né? Mesmo porque, apesar do nosso cérebro ter só 500 gramas, isso é muito em relação aos animais, exceto alguns, como o golfinho mesmo. Tem mais do que a gente. Né? Mas, assim, os limites orgânicos do espírito, nós poderíamos pensar que, nesse processo de evolução, nós não iríamos conseguir. Então, a terra inóspita foi favorável ao desenvolvimento das nossas habilidades e da nossa inteligência, que potencialidade existia, principalmente nos tornando criaturas gregárias, foi fundamental. Porque aquele que se separava do grupo era a morte certa. Para sobrevivermos, precisávamos estar juntos. Dizem os pesquisadores que eram grupos de 20, 30 indivíduos e que viviam, em média, 18 anos. Então, eram grupos. Mas teve um grande marco nesse processo de evolução do ser humano, um grande marco que foi responsável pela nossa sobrevivência, pela nossa multiplicação e pelo desenvolvimento do nosso cérebro orgânico. Quem lembra o que foi? Quem não fugiu da aula de evolução da civilização humana? A agricultura. A agricultura. A agricultura mudou tudo. Mudou tudo. Primeiro, disponibilidade de alimentos que nunca tínhamos tido antes. Éramos nômades. Segundo, fixação em um espaço. E a agricultura veio logo em seguida da pecuária. Disponibilidade de proteína. Fortalecimento, vida mais longa. Procriação e aumento. Então, nós, lá nos primeiros tempos, que vivíamos em bandos de 20, 30 indivíduos, chegamos no início da na Idade Antiga, a ter cidades-estados com 10 mil habitantes. E isso mudou tudo, né? Porque, e só para o governo aí dos homens, quem descobriu a agricultura foi uma mulher, segundo os historiadores, tá? Porque jogava os restos, né, ali e começou a ver que brotava. Aquelas que ficavam, os homens saíam para caçar e tal.
Também o desenvolvimento da linguagem foi muito importante. Por isso que a gente fala tanto, deve ser, né? Então, essas cidades-estados, elas tiveram um papel extremamente importante nesse processo de evolução. Por quê? Porque quando começou a multiplicar, a gente começou a viver mais. A gente começou a ter mais tempo livre. Porque antes o tempo era de quê? Caçar, pescar, viver igual os animais vivem, só procurando comida. Comia hoje, mas tinha que comer amanhã, tinha que procurar. Quando disponibilizou o alimento, disponibilizou a proteína, começou a viver ali junto, começou a viver mais, começou a ter mais tempo livre, começou a pensar. Pensar. Daí se criou o calendário, daí se criou... começou a se prestar atenção às estações do ano e como isso era importante no processo de produção da agricultura, né? E aí também começou a criar uma estrutura social. Começou a se criar reis, porque aqui o ser humano atribuía a divindade à natureza. Quando a gente se junta, tal, começou a tirar essa projeção de divindade lá e projetar em uma pessoa. Então, o rei era Deus. Em geral, devia ser o mais forte, né, ou o mais esperto, não sei exatamente como é que isso se deu, né? Então, a psique humana atinge sua complexidade através de uma série de atos de introjeção, ou seja, viviam-se as experiências, essas experiências reverberavam no mundo interno, esse espírito desencarnava, voltava já com essa experiência do fora e do dentro e da erraticidade, trazia novas mudanças que reverberavam de novo, fazendo transformações, e assim, e não é esse o processo até hoje? A gente encarna, vive as experiências, que se somam às experiências do passado, a gente desencarna, vive experiências no mundo espiritual, volta diferente do que fomos, já com a experiência integrada dessa encarnação, vamos viver uma nova experiência que vai nos levar mais adiante, mais e mais. E assim sucessivamente. É assim que o processo de evolução se dá. E Leon Denis tem essa frase maravilhosa sobre a evolução. Ele diz: a alma dorme na pedra, sonha na planta, move-se no animal e desperta no homem. Eu fui fiel à fala dele, mas eu escreveria desperta no ser humano. Mas quando eu transcrevo, eu sou fiel ao autor, né? Então, o que é que nós aprendemos? O princípio inteligente, então, no mineral, a atração, capacidade de aglutinar os elementos da matéria. No vegetal, aprendemos a sensação, faculdade de reagir aos estímulos do meio. No animal, o instinto, atitudes espontâneas, involuntárias, reflexas, características da espécie. No hominal, razão, consciência que o indivíduo tem de si mesmo e do meio que o cerca. Ainda aqui, no início do reino hominal, não existia essa divisão. Então, os primeiros hominídeos, eles não tinham essa diferenciação de consciência de si. Eles viviam imersos na natureza, e eles e a natureza não tinham diferença. Eles viviam no paraíso da ignorância. Não existia crise existencial, não por conta de uma consciência, de uma sabedoria, mas por conta de uma ignorância. A partir do momento em que o ser humano se complexifica, cria essa estrutura que hoje nós temos, que é essa estrutura com ego, com consciente, com inconsciente, aí nós passamos por um problema sério. O ser humano descobre a finitude da vida. E isso também muda tudo, né? A finitude. Então, nossa evolução, na verdade, é a história, né, a história crônica dos feitos individuais e coletivos, um movimento da consciência humana sempre em ascensão. Então, nós vamos ascendendo, recuando, mas sempre ascendendo. Esse é o processo de evolução. Então, nós damos um passo, e Ken Wilber também é muito bom nisso. Ele traz isso de uma forma maravilhosa. Ele traz o conceito de transcendência, de transformação e translação, melhor dizendo. Então, nós, com as nossas limitações, avançamos um passo.
Mas, dadas as nossas limitações, quando nós chegamos num novo patamar de consciência, nós cometemos uma série de equívocos ainda, até a gente dominar plenamente aquele patamar. Quando a gente domina, a gente está pronto para a transformação. Ele compara o processo de evolução da consciência humana com um edifício no qual você vai de andar em andar. Então, quando eu chego no primeiro andar, eu preciso vivenciar tudo que aquele andar tem, dominar tudo que aquilo tem. Quando eu consigo vivenciar e dominar, eu pulo para o segundo andar. Mas, novamente, eu vou me debater nesse segundo andar com dificuldades. Por quê? Porque eu ainda não conheço, ainda não domino aquele nível de consciência. Então, nós vamos cometer erros, equívocos. Então, a gente avança e recua, mas sempre avançando. Por exemplo, se a gente pensar na bomba atômica, a gente pensar na energia nuclear, melhor dizendo, é um avanço. A energia nuclear é um avanço. A energia nuclear é fantástica, é uma energia que vai levar calor, conforto para milhões de pessoas. A China, eu estive na China em 2014, a China tem várias usinas nucleares que são extremamente importantes, que é um país populosíssimo. Quando eu perguntei lá, a média de população das cidades chinesas é 1 milhão de habitantes. Cidade pequena. 1 milhão. Xangai, que foi onde a gente encerrou nossa viagem, a gente entrou por Pequim, foi em algumas cidades e terminou em Xangai. Xangai tem 30 milhões de habitantes. 30. Você consegue imaginar isso? 30 milhões de habitantes. São Paulo, acho que tem 11, 12 milhões, São Paulo, a cidade de São Paulo. Xangai tem 30. Então, tem que ter uma forma de energia. Eles não têm água suficiente para gerar energia elétrica. Então, energia nuclear é uma descoberta científica maravilhosa, fantástica. Mas, por conta desses recuos, ou seja, a gente avança, mas a gente ainda desconhece, a gente criou a bomba atômica. A rede de comunicação da internet é uma coisa maravilhosa. Fantástico. Quantas pessoas a gente reencontra, quantas pessoas a gente vê, é maravilhoso. Aliás, se não fossem as redes, como enfrentaríamos a pandemia, hein? Coisa maravilhosa a gente poder falar com as pessoas, acompanhar, entrar em contato. Quantos reencontros. Eu mesmo estou cheia de grupo aí de gente do colégio, do nível médio do colégio, que se reencontrou ainda lá de trás. Mas quantas coisas ruins também acontecem nessas mesmas redes. Avanço e recuo, mas avançando sempre, porque ninguém pensa em retornar para o tempo da máquina da datilografia, né? Alguém aqui quer voltar para a máquina da datilografia? Eu acho que não. Vamos acabar, então, com as redes sociais? Não, vamos aperfeiçoar. Porque os erros não são do avanço em si, mas das nossas limitações. Vamos lá, que já me suspenderam uma placa ali. Então, o ser humano, essa frase é maravilhosa de Darwin, pode ser desculpado por sentir orgulho de ter atingido o ápice da escala orgânica. E o fato de ter galgado essa escala, em vez de ter sido originalmente posto na posição que ocupa, pode lhe dar esperanças de um destino ainda mais elevado em um futuro distante. E Ken Wilber vai dizer, a grande cadeia do ser move-se. Olha o que Ken Wilber diz e o que é que os espíritos dizem. Tá? Ken Wilber não é espírita, Ken Wilber é um filósofo da contemporaneidade, é um filósofo vivo, é um filósofo norte-americano, que tem uma obra maravilhosa e é considerado um Einstein da consciência, dos estudos sobre consciência. A grande cadeia do ser move-se da matéria para o corpo, para a mente, alma e espírito, com cada nível transcendendo, mas incluindo os seus predecessores. Então, Ken Wilber vai dizer, nós evoluímos por abraços, não por exclusão. O nível que avança tem em si o nível anterior. É uma forma maravilhosa de compreender o processo de evolução. Nós evoluímos por abraços, não por exclusão. Vamos lá. E aí ele vai falar, deixa eu ver se vai dar tempo. Não, não vai dar tempo. Então eu vou passar.
Isso aqui também eu já falei do processo de evolução. Ah, não, eu vou encerrar com isso aqui. Isso aqui é muito legal. Encerrando, viu, meninas? Eu não estou conseguindo enxergar. Então, antes de 13,7 bilhões de anos, data que os cientistas suspeitam que o universo tenha se iniciado, Deus já estava lá, embora não houvesse nenhuma representação de sua presença. Em 4,5 bilhões de anos, quando a Terra surgiu a partir de intensas colisões de corpos celestes, Deus estava lá, embora não houvesse nenhuma representação de sua presença. Em 3,8 bilhões de anos, quando a vida surgiu nos oceanos sob a forma de micro-organismos unicelulares, Deus estava lá, embora não houvesse nenhuma representação, sua representação. Em 7 milhões de anos atrás, quando os primeiros hominídeos surgiram na África, Deus estava lá. Em 150 mil anos, quando o primeiro Homo sapiens, os primeiros Homo sapiens foram geneticamente concebidos, Deus estava lá, embora não houvesse nenhuma representação da sua presença. Em 30 mil anos antes de Cristo, quando inúmeras manifestações de alinhamento com o sagrado, em ritos xamânicos ocorriam a céu aberto e nas profundezas das cavernas, Deus também estava lá, juntamente com algumas pálidas tentativas de representá-lo. Em 10 mil antes de Cristo, quando culturas agrícolas oravam aos céus para pedir proteção às colheitas e à sobrevivência, Deus estava lá juntamente com algumas pálidas tentativas de representá-lo. Em 4.000 a.C., quando assentamentos no crescente fértil anunciavam o surgimento das primeiras civilizações, Deus estava lá juntamente com algumas pálidas tentativas em representá-lo. Quando na Idade Média, moderna e contemporânea, inúmeras religiões prometem aplacar o desamparo, o medo, a impotência do homem diante do mistério, Deus estava lá, apesar de tentarem se apropriar do seu sopro, ato, verbo e intenções, franqueando-os sob a forma de inúmeras instituições. Então, Deus criou os espíritos simples e ignorantes, com uma estrutura física limitada para a expressão da totalidade do espírito. Nos tornamos criaturas complexas e com vasto conhecimento, ao menos dos fenômenos relativos à matéria. Talvez agora estejamos na hora de sairmos da ignorância do conhecimento do espírito imortal que somos. Ok, gente? Obrigada. Até a próxima. A presença está sempre aqui. O reino de Deus está dentro de vós.